Olá, boa tarde. Nós começamos o Manchetes Noticidade desta quinta-feira com as notícias dos protestos do Dia Nacional de Lutas que ocorrem também aqui na região. Nós vamos agora ao vivo ao centro de Sorocaba falar com a repórter Andréa Trevisan. Muito boa tarde, Andréa. Qual que é a situação de momento agora no centro de Sorocaba? Boa tarde, Nolan. Boa tarde a todos que assistem ao Manchetes Noticidade. Agora o trânsito está tranquilo. Poucas pessoas circulam por aqui. Ao meio-dia, os manifestantes que estavam no Parque das Águas vieram aqui e se encontraram aqui atrás de mim na Praça Fernando Prestes, onde também ficou um caminhão de som. De maneira pacífica, eles obrigaram todos os comerciantes daqui da praça a baixarem as portas. Os manifestantes saíram daqui da praça há cerca de 5 minutos. A nossa equipe, eu e o cinegrafista Eduardo Bartels, nós acompanhamos os manifestantes desde a madrugada de hoje. Vejam na reportagem. Os trabalhadores começaram a chegar ainda de madrugada. A todo instante, mais pessoas deixavam as fábricas para se concentrar no Parque das Águas. Tem muito trabalhador na avenida, tem muito trabalhador distante aqui do centro. A manifestação em Sorocaba segue a realizada em todo o país no Dia Nacional de Luta. Greves e mobilizações estão previstas ao longo do dia. A redução da tarifa. Sorocaba hoje tem a segunda maior tarifa do Brasil. É inacessível hoje para um filho de um trabalhador, muitas vezes, que faz universidade, com o ProUni e tal, é um custo que pesa ainda no orçamento familiar. 6 horas depois do início da concentração no Parque das Águas, manifestantes começaram a seguir pela Avenida Dom Aguirre até o centro. A Urbis, que administra o trânsito em Sorocaba, orientou os motoristas a desviarem do movimento. Os bancos do corredor central fecharam as portas aos clientes. A categoria tem reivindicações específicas. Temos algumas reivindicações que coincidem com a manifestação popular, que fala da saúde, que fala da segurança. Somos totalmente contrários, né, ao fator previdenciário. Nós temos um problema muito sério dentro dos bancos, que é o assédio moral. Todas as agências, de uma certa forma, acabam sendo assediados, no mínimo no cumprimento das metas abusivas. Então são bandeiras, né, que o movimento sindical carrega e que não é diferente na categoria bancária. E atenção, as lojas aqui do centro continuam com as portas fechadas, não há previsão de reabertura. E segundo os manifestantes, o protesto vai voltar hoje às 5 horas da tarde. O ponto de concentração será aqui bem pertinho da gente, na Praça Coronel Fernando Prestes. Segundo a Urbis, que administra o trânsito em Sorocaba, as ruas e avenidas de Sorocaba estão desbloqueadas, o motorista não enfrenta nenhum problema. Ok, Nolan? A gente agradece a repórter Andréa Trevisan, que nos trouxe informações ao vivo sobre os protestos em Sorocaba. E em Jundiaí também houve manifestação e o repórter Renato Diniz está na cidade e tem as últimas informações por telefone. Renato. Boa tarde, Nolan. Boa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Aqui em Jundiaí, 20 agências bancárias estão fechadas desde o começo do dia. 800 trabalhadores aderiram à paralisação contra um projeto de lei que pode abrir caminho para a terceirização do setor. Bancos de outros bairros funcionam normalmente. Desde as primeiras horas do dia, 17 sindicatos estão reunidos nessa manifestação. Alguns deles estão desde o começo do dia no centro da cidade, na Praça Central. Os representantes de aposentados, de frentistas, de comerciários e a maior parte, milhares de manifestantes, se reuniram durante as primeiras horas do dia no Distrito Industrial. Depois disso, algumas centenas deles caminharam pela rodovia Anhanguera por um trecho de 3 quilômetros durante 1h30. A rodovia ficou interditada nos trechos dos quilômetros 59 ao 62 no sentido interior. Essa manifestação foi acompanhada de perto pela Polícia Rodoviária sem o registro de qualquer ocorrência. Depois disso, os manifestantes entraram na cidade, estão caminhando nesse momento na região central da cidade e deve haver uma concentração de todos os sindicatos e entidades na Praça Central de Jundiaí e também na Rua Barão de Jundiaí. Alguns comerciantes optaram por fechar as portas. Essa manifestação, eu repito, que segue até o momento pacífica. Renato Diniz, de Jundiaí, para o Manchetes Noticidade.
Lembrando que a rodovia Anhanguera já foi liberada. E as manifestações são realizadas em várias cidades do Brasil. Quem precisou sair de Sorocaba ou de Jundiaí para a capital também enfrentou problemas. A gente vê imagens feitas agora no fim da manhã pelo SBT São Paulo que mostram os manifestantes durante um bloqueio em parte da Radial Leste, que liga o centro à zona leste da cidade. Apesar dos bloqueios, ônibus, trens e metrô funcionaram normalmente. A maior concentração é agora na Avenida Paulista, onde os protestos devem durar até às 5 horas da tarde. Vale ressaltar que os ônibus que saem de Sorocaba e também de Jundiaí para São Paulo operam normalmente. E se você vai sair de casa para a capital, algumas informações de trânsito podem ser obtidas também pela internet ou por telefone. Veja. Para quem vai acessar o sistema Castelo Raposo, na região de Sorocaba, o site é o www.viaoeste.com.br. Já o telefone ao usuário é o 0800 701 5555. Para quem está ou vai para Jundiaí e região, pode obter mais informações no site www.autoban.com.br e pelo telefone 0800 055 5550. Já para quem precisa saber a situação do trânsito na capital, a página é www.cetsp.com.br. E se você precisa se locomover de ônibus dentro da capital, pode acessar o site da SP Trans, que é o www.sptrans.com.br. Um homem morreu esfaqueado no bairro Caxangá, em Pilar do Sul. De acordo com a polícia militar, a vítima era um vendedor de carros. A esposa dele disse à polícia que o ataque aconteceu depois de uma discussão. A polícia investiga o caso e o agressor está foragido. Aproximadamente 150 quilos de cocaína foram apreendidos na rodovia Castelo Branco, em Itu. A droga vinha de Cuiabá, no Mato Grosso, e seguia para São Paulo. Os 243 tijolos de cocaína estavam neste caminhão com placas de Goiás. O motorista, de 27 anos, natural do Paraná, afirmou à polícia que transportava a droga por R$10 mil. Recebemos uma informação no serviço de inteligência da rota de que no KM 82 da rodovia Castelo Branco estaria um caminhão com essas placas e que estaria transportando drogas. De posse das informações, viemos até o local indicado. Era um posto abandonado, que hoje é utilizado para descanso de motoristas de caminhão. Conseguimos abordar o motorista e ele nos indicou aqui, ele mostrou onde tinha um fundo falso, onde estavam as drogas. Várias canaletas até o fundo, até o meio da carroceria, com um cabo de aço aqui, ó, eles vão puxando o cabo de aço e vão vindo os tijolos da droga. Eles colocavam um toco lá para conseguir pescar essas drogas. O caminhão e a droga foram levados à Polícia Federal de Sorocaba. O delegado lembra da quantidade de entorpecentes apreendidos na região nos últimos meses. A Polícia Federal, de toda forma, continua um tanto surpresa pela quantidade de drogas que está sendo apreendida na região e pela sofisticação do transporte também. Muita droga mesmo. 3 homens foram presos quando furtavam uma casa no Jardim Iguatemi, em Sorocaba. De acordo com a polícia, o trio tentou levar joias e objetos pessoais. Por meio da denúncia de vizinhos, a polícia chegou ao local e deteve os suspeitos, que já tinham passagem pela polícia. Todos eles foram encaminhados ao CDP de Sorocaba. Quinta-feira ensolarada em Sorocaba, a máxima atinge 25 graus. Confira como fica o tempo em algumas cidades da região. Em Alumínio, a mínima deve ser de 11 graus e a máxima não passa dos 23. Jundiaí tem mínima de 12 e máxima de até 25. Mesma máxima prevista para Cesário Lange. Em Salto, a máxima chega aos 26 graus. Futebol, veja agora os gols das partidas que rolaram pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Confira. Bernard recebeu boa bola de Ronaldinho e marcou o primeiro do Galo. Guilherme chutou de fora da área e fechou a conta, 2-0. Como os argentinos tinham vencido a partida de ida pelo mesmo placar, o jogo foi para os pênaltis. Pelo lado do Galo, Jô e Richarlison desperdiçaram. Pelo Newell's, Casco e Cruzado. Ronaldinho marcou.
E Victor, mais uma vez, foi o herói da classificação ao defender a cobrança de Maxi Rodrigues. O adversário do Atlético na final será o Olímpia do Paraguai. Luiz Fabiano tentou o domínio, mas a bola sobrou para Aloísio abrir o placar. Anderson Talisca deixou tudo igual. Luiz Fabiano e o estreante Clemente Rodrigues foram expulsos. Depois da cobrança de falta, Fael tocou no canto e garantiu a vitória do Bahia por 2-1. Leandrinho aproveitou a sobra e marcou um golaço para o Peixe. Ben-Hur empatou. Final 1-1. Depois do cruzamento, o boliviano Marcelo Moreno fez o primeiro do Flamengo contra o Asa de Arapiraca. Nixon fechou a conta, 2-0. Rodriguinho chutou da entrada da área e abriu o placar para o América Mineiro sobre o Internacional. Pênalti para o time gaúcho. O argentino D'Alessandro bateu e deixou tudo igual. O uruguaio Forlan virou o jogo. E Maurides marcou o terceiro. Inter, 3-1. Simone Marchetto convida Vitor Lippe, ex-prefeito de Sorocaba, para falar sobre as diferenças entre as administrações, a que esteve e a atual. Será que existe continuidade de governo? Veja as perguntas. Como é que o senhor vê isso? O senhor criou várias secretarias e ele corta. Então o senhor mostra que esbanjava dinheiro, obras paradas. Não foi uma antecipação para um projeto político, uma campanha eleitoral? No planejamento não seria mais prudente, menos e melhor? O senhor entregou a máquina com ou sem dívida? Será que não era uma discordância demais da administração que o senhor fazia? Tamo junto ou não? Como cidadão que mora em Sorocaba, o senhor está satisfeito, sim ou não, com a cidade? As perguntas são muito boas. As respostas hoje no Noticidade, às 7h15 da noite. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Uma ótima tarde para você. A gente termina esta edição com imagens ao vivo da Rua Coronel Benedito Pires, no centro de Sorocaba. Outras notícias da região, às 7h15 da noite no Noticidade, com Simone Marchetto. Até amanhã. Tchau.